Oi pessoal, e aí? Nesse vídeo nós vamos falar sobre superfícies orientáveis e esse é o último vídeo do nosso curso sobre superfícies diferenciáveis. Se a gente pensar numa superfície mergulhada no espaço euclidiano, uma superfície orientável ela é intuitivamente uma superfície em que está bem definido um lado de dentro e um lado de fora. Ou ainda é uma superfície onde nós conseguimos definir um campo de vetores normal que é contínuo ao longo da superfície. No entanto, como é de costume, nós vamos preferir uma definição que é um pouquinho mais intrínseca das superfícies. E aí nós vamos falar de orientabilidade de uma maneira que não faz diferença o fato de a superfície estar mergulhada no espaço euclidiano. Então, nosso objetivo é de entender o que significa uma superfície diferenciável ser orientável e também entender como que ele está relacionado com essas ideias intuitivas que eu falei. A nossa definição vai ser a partir de mudanças de coordenada que preservam a orientação nos espaços tangentes, e nós vamos relacionar isso com campos de vetores normais e unitários contínuos em cima da superfície considerada. Isso está intimamente relacionado com a noção de sentido horário ou anti-horário em cima da superfície. Para ver isso, vocês podem imaginar a regra da mão direita. Uma vez que a direção do polegar está fixada, vocês têm uma noção de sentido horário ou anti-horário natural. Superfícies orientáveis também estão relacionadas à existência de formas de volume especiais e elas permitem induzir uma orientação na fronteira no caso de superfícies com borda. Essas duas últimas considerações vão ficar para um vídeo futuro, até porque aqui no nosso vídeo as nossas superfícies nem têm fronteira. Antes disso tudo, nós vamos iniciar mostrando como funciona a orientação em espaços vetoriais, e aí nós vamos utilizar as cartas para traduzir esse conceito do espaço vetorial para a superfície M. Intuitivamente, quando nós olhamos para bases do espaço R2, por exemplo, a noção de orientação tem a ver com a posição que a gente deixa os vetores da base. Então, uma orientação possível seria essa aqui, a orientação usual, digamos assim. É normalmente assim que nós representamos os vetores da base canônica do R2, mas nós poderíamos considerar essa outra orientação, onde um dos vetores está refletido. A ideia aqui é que, dada qualquer outra base, V1 til, V2 til, os vetores podem ter mudado de comprimento, rotacionado de alguma maneira, e sempre vão continuar com uma orientação equivalente a essa primeira. No entanto, quando nós fizermos uma reflexão ou algo do tipo a um dos vetores, nós vamos ter uma orientação diferente para a base. Também se pode pensar nessa noção intuitiva no R3 quando se fala na regra da mão direita. Usualmente é comum denotar o eixo X e o eixo Y e o eixo Z de forma a respeitar a regra da mão direita, e isso nos dá uma orientação para o espaço tridimensional. Se alguma modificação for feita e os eixos ficarem ordenados de maneira que a regra da mão esquerda seja a orientação, daí nós teríamos um outro tipo de orientação para o espaço R3. Rigorosamente, nós temos o seguinte: dadas duas bases de um espaço vetorial V, aqui nós denotamos por V1, V2, Vn a base B1, e por W1, W2, Wn a base B2. Daí nós escrevemos a matriz de mudança de base, que é obtida assim, nós escrevemos os vetores de uma base em termos da outra base. Daí nós dizemos que as duas bases têm a mesma orientação quando o determinante dessa matriz de mudança de base for positivo. Voltando aqui ao caso bidimensional, nós vemos que mudar dois vetores de lugar corresponde a trocar duas colunas de lugar, e aí nós estamos alterando a orientação, pois o determinante da matriz vai ser negativo. Por outro lado, fazer qualquer tipo de rotação nos vetores nos daria um determinante da forma cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, que é igual ao cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que é 1, e é positivo. Nós poderíamos, inclusive, multiplicar um dos vetores por alguma constante positiva e permanecer com determinante positivo. Então, a nossa definição, de fato, captura a noção intuitiva que nós tínhamos falado. Notem, no entanto, que em dimensões maiores, cada troca de dois vetores altera o sinal da orientação. Então, se nós fizermos várias trocas, tem que tomar o cuidado de contar se foi um número par ou um número ímpar de trocas de vetores da base. Voltando aqui à nossa definição, nós notamos que essa propriedade de ter a mesma orientação define uma relação de equivalência entre bases de espaços vetoriais. Nós dizemos que duas bases são equivalentes, por definição, quando possuem a mesma orientação. Agora nós vamos provar que isso de fato é uma relação de equivalência e que essa relação possui apenas duas classes de equivalência. Essa última parte é clara, não é? Porque dadas duas bases, ou esse determinante aqui vai ser positivo ou vai ser negativo, e portanto vai estar em uma de duas classes possíveis. Para provar essa proposição, nós devemos verificar essas três propriedades aqui.
A reflexividade nos diz que uma base B1 deve ser equivalente a ela própria. Isso aqui funciona porque a matriz de mudança de coordenadas é a matriz identidade, que tem determinante 1 positivo. A simetria nos diz que nós devemos ter B1 equivalente a B2, implicando que B2 é equivalente a B1. Essa propriedade também é válida, porque se A é a mudança de B1 para B2, então a mudança de B2 para B1 é a matriz inversa A. E dessa forma, se o determinante de A é positivo, também é positivo o determinante da inversa de A. Finalmente, nós devemos verificar que se B1 e B2 possuem a mesma orientação, e B2 e B3 possuem a mesma orientação, então B1 e B3 possuem a mesma orientação. Isso também é válido porque se nós tivermos duas matrizes de determinante positivo, o produto dessas matrizes também tem determinante positivo, e essa aqui é a matriz de mudança de base, da B1 para B3 ou ao contrário. Beleza? Então, isso que nós fizemos classifica todas as bases de um espaço vetorial V em dois grandes conjuntos. Um deles, usualmente, nós dizemos que tem orientação positiva e o outro nós dizemos que tem orientação negativa, mas isso aí é mais ou menos questão de convenção ou gosto. No espaço Rn, por exemplo, nós temos uma base especial, que é a base canônica, e é muito comum nós chamarmos a base canônica de positiva e todas as demais de bases negativas. No R2, por exemplo, a base positiva é aquela que nós estamos acostumados, E1, E2, enquanto que no R3 a base positiva é aquela que obedece à regra da mão direita. Dada qualquer outra base do Rn, aqui nós estamos escrevendo os vetores V1, V2, Vn, comparar a base com a base canônica significa fazer essa matriz de mudança de coordenadas. E, portanto, uma base é positiva, ou seja, tem a mesma orientação que a base canônica, se somente se esse determinante aí, onde nós botamos os elementos da base nas colunas, tiver determinante positivo. Agora, então, nós passamos a estudar a orientação em superfícies diferenciáveis. E a ideia é fixar orientações nos espaços tangentes da superfície M que sejam compatíveis com mudanças de parâmetros. Aqui nós temos uma questão um pouquinho sutil, é que várias cartas podem induzir orientações distintas nos espaços tangentes. Lembra que fixado um ponto x de M, nós conseguimos uma vizinhança parametrizada do x. A partir dessa carta, que eu estou denotando aqui por φ, a gente escreve φ como a imagem do x0 e nós temos que o espaço tangente à superfície M em x é a imagem da transformação φ' em x0. A parametrização nos fornece uma base ordenada que é dada pelas derivadas parciais da carta, mas, por outro lado, dada uma outra parametrização psi, nós escrevemos x como psi de y0 e assim obtemos uma outra base para o espaço tangente txm. O problema é que, em geral, essas bases podem ter orientações distintas lá no espaço tangente. As superfícies orientáveis são exatamente aquelas que possuem um atlas cujas cartas induzem a mesma orientação nos espaços tangentes em cada ponto. No caso de não existir um atlas desse tipo, nós dizemos que a superfície não é orientável. Mais explicitamente, nós podemos, a partir das duas cartas, construir uma matriz de mudança de parâmetros como segue. Nós introduzimos aqui a aplicação identidade e, associando dessa maneira, nós aplicamos a regra da cadeia para chegar nesses coeficientes A e J que transformam uma base na outra. Denotando essa matriz por J psi-1 φ, J de jacobiano, a definição de orientabilidade passa a ser essa. É uma superfície que possui um atlas cujas cartas φ e psi que estão no atlas, todas induzem a mesma orientação em todos os espaços tangentes. Ou seja, a matriz de mudança de parâmetros entre as bases dos espaços tangentes possui determinante positivo. Nessas condições, nós dizemos que um atlas satisfazendo essa propriedade é um atlas coerente, e duas cartas que induzem a mesma orientação nos tangentes são chamadas de cartas coerentes. Vejamos alguns exemplos. Os gráficos de funções podem ser cobertos por apenas uma carta e, portanto, é orientável. Se nós quisermos, nós podemos adicionar no atlas, além dessa uma carta, outras cartas que também são compatíveis com essa φ. Subconjunto abertos de superfícies orientáveis são orientáveis. Dado um atlas coerente para a superfície orientável, a restrição de cada uma das parametrizações desse atlas nos daria um atlas coerente, então,
para esse subconjunto aberto considerado. Nós poderíamos mostrar diretamente que as esferas Sn do espaço Rn+1 são orientáveis, e esse, inclusive, é um bom exercício aí que eu vou deixar para vocês fazerem. No entanto, aqui no vídeo eu vou obter que as esferas são orientáveis como consequência de uma proposição daqui a pouquinho aí. Como um outro exercício, eu deixo também esse aí, um produto cartesiano de superfícies é orientável se e somente se ambos os fatores, m e n, são superfícies orientáveis. Assim, é possível obter como consequência que o toro n-dimensional no R2n é uma superfície orientável. Agora nós vamos provar uma proposição que, na verdade, pode ser considerada como uma classe de exemplos, aí, uma maneira de mostrar que vários exemplos de superfícies vão ser superfícies orientáveis. A proposição diz o seguinte: toda superfície que pode ser coberta só por duas parametrizações, cuja interseção dessas duas parametrizações forme um conjunto conexo na superfície, toda superfície com essas propriedades vai ser uma superfície orientável. A demonstração é a seguinte: nós temos que M é então coberta só por duas vizinhanças, então nós temos uma situação assim, por exemplo, a esfera é uma que pode ser coberta assim, né? Observem que nós devemos ter uma interseção conexa, e claro, sempre a mudança de parâmetros é um difiomorfismo, que é de classe, no mínimo, C1, já que a nossa superfície é diferenciável. Sendo a interseção conexa, já que a mudança de parâmetros é um difiomorfismo de classe C1, então o determinante do jacobiano, sendo uma função contínua, não pode mudar de sinal no conexo. Aqui, na verdade, deveria ser a imagem inversa do conexo φ de U interseção com ψ de V. Se for positivo, isso significa que as duas cartas são coerentes e então não há nada para demonstrar. E no caso de ser negativo, nós vamos ver uma maneira de trocar o sinal de uma das cartas. Nós definimos a parametrização φ-til mudando o sinal de uma das coordenadas. E o domínio U-til é o que tem que ser para que isso dê certo. Assim, nós temos que o determinante apenas vai ser alterado mudando o sinal de uma das colunas, então um é o negativo do outro. Então, no caso da mudança de parâmetros ter jacobiano negativo, nós mudamos o sinal e ficamos com uma segunda carta coerente com a primeira, que cobre toda a superfície. Logo, M deve ser uma superfície orientável. Uma consequência, como eu comentei anteriormente, é a esfera que pode ser coberta, né, por duas projeções estereográficas. Né? Nós podemos considerar uma parametrização φ1 que cobre Sn menos o polo norte da esfera e uma parametrização φ2 que cobre Sn menos qualquer outro ponto, por exemplo, o polo sul. Assim, a interseção das vizinhanças φ1 e φ2 é a esfera menos 2 pontos, que é um conjunto conexo, quando n é maior do que 2. E, portanto, pela proposição anterior, é uma superfície orientável. Como um exercício, eu peço para vocês pensarem aí por que eu excluí o caso n igual a 1 ali em cima. Mas, de qualquer maneira, a esfera unidimensional, ou seja, o círculo, também é uma superfície orientável do plano. Mostrem aí isso diretamente. Em seguida, nós vamos mostrar uma caracterização de hiperfícies orientáveis em termos de campos normais. Lembra que uma hiperfície é uma superfície que tem a codimensão 1, ou seja, a sua dimensão é uma a menos que a do espaço ambiente. No entanto, para definir um campo normal, nós nem precisamos ainda que seja uma hiperfície. Considera, então, M uma superfície diferenciável de classe CK. Um campo normal, a superfície M, é uma aplicação desse tipo aqui, U que vai de U no espaço ambiente onde M se encontra, de tal maneira que os valores U de x são sempre vetores ortogonais ao espaço tangente a M. Se aqui eu estou desenhando um pedaço da superfície M, um campo U é normal quando ele for perpendicular à superfície em cada um dos pontos, ou seja, perpendicular ao plano tangente no ponto correspondente. Nós podemos expressar essa condição ainda dizendo que U de x escalar com qualquer vetor tangente no ponto x é zero. O nosso teorema, então, se impede que M seja uma hiperfície, né? M é uma superfície diferenciável em Rn+1, cuja dimensão é exatamente igual a n. Daí nós podemos caracterizar a orientabilidade de M pela condição de que existe um campo normal que é unitário e contínuo definido na superfície M. Na esfera Sn, nós sabemos que o Tx-Sn é igual ao espaço perpendicular ao x, e aí nós podemos definir V de x igual a x sobre o módulo de x, e nós temos um campo de vetores normal, unitário e contínuo definido na esfera. Se nós tivéssemos tomado o sinal contrário, nós obteríamos um outro campo normal, unitário e contínuo, mas os vetores estariam aí apontando para o lado de dentro da esfera.
Como uma consequência, nós obtemos que toda superfície de nível é orientável, assim como nós já tínhamos comentado lá no nosso vídeo sobre valores regulares. Se f é uma função de Rn mais 1 em R e C é um valor regular de f, então o conjunto de nível C de f é uma superfície n-dimensional. Além disso, o vetor gradiente é perpendicular ao espaço tangente para todo x. Daí nós podemos definir um campo de vetores normal unitário a M pela expressão gradiente de f em x dividido pelo módulo, pelo comprimento do gradiente de f de x. Se f é de classe C1, essa aplicação aqui é contínua. Logo, pelo teorema anterior, f menos 1 de C deve ser uma superfície orientável. Além disso, se uma superfície não for orientável, então segue do teorema anterior que nós não podemos expressar essa superfície como a imagem inversa de um valor regular. Vejamos então um exemplo de uma superfície não orientável, que é a faixa de Möbius. Como nós já tínhamos falado em um vídeo anterior, se nós consideramos um vetor normal percorrendo a faixa de Möbius ao longo do círculo central que está no plano xy aí, quando o vetor dá a volta completa, nós chegamos com o vetor no sentido trocado. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a faixa de Möbius tem um lado só, não são dois lados. Se eu percorro a faixa de Möbius pelo que seria um dos seus lados, a gente acaba andando sobre toda a faixa. Voltando com o vetor normal, nós vemos que o vetor normal com sentido contrário chega no vetor normal que estaria no mesmo sentido. Com essa figura em mente, vamos justificar rigorosamente que a faixa de Möbius não é orientável. A carta utilizada para cobrir quase a totalidade da faixa de Möbius, exceto o segmento que estava no eixo XY anteriormente, é essa aqui. Nós podemos parametrizar a faixa de Möbius menos um segmento por essa carta aí. Ao longo do círculo central, que é essa curva com parâmetro S igual a 0, qualquer campo normal que for unitário na faixa de Möbius pode ser escrito por essa expressão aqui ou pelo negativo dessa expressão. Isso é porque o espaço tangente à faixa de Möbius tem duas dimensões em R3, então só sobra uma direção normal. Vetores unitários, nós temos então duas possibilidades. φt e φs geram o espaço tangente. Logo, o produto vetorial de φt por φs nos dá um vetor que é, ao mesmo tempo, ortogonal a φt e a φs, e a gente divide pelo comprimento para ficar unitário. A única coisa que poderia acontecer é que esse vetor poderia ficar com o sinal invertido. De qualquer maneira, por causa da continuidade, ao longo de todo o círculo, nós deveríamos ter o mesmo sinal para esse vetor normal. No entanto, observa, e aí eu vou deixar como um exercício para vocês os cálculos explícitos, observa que no tempo t igual a 0 e t igual a 2π, ou seja, nas extremidades do intervalo, nós temos vetores normais apontando para sentidos opostos. E isso é uma contradição com a continuidade do campo. Nós conseguimos justificar que u de um valorzinho epsilon pequeno menos u de 2π menos epsilon vai ficar maior do que 1/2, por exemplo, o que contradiz a continuidade do campo. Ou ainda, esse campo que é contínuo no conjunto aberto dado pela carta φ não pode ser estendido a toda a faixa de Möbius de maneira contínua. Se nós quiséssemos estender no segmento que está faltando na carta, nós obrigatoriamente perderíamos a continuidade. Finalmente, então, nós passamos à prova do teorema. Eu copiei o enunciado aqui para a gente lembrar o que precisa ser feito. Nós iniciamos mostrando que se M é uma hiperfície orientável, então existe esse campo normal unitário e contínuo. Suponhamos, então, que M é orientável e seja A um atlas formado por cartas coerentes, 2 a 2. Para φ, uma carta no atlas que contém um ponto x na sua imagem, a base que a carta nos dá para o espaço tangente txm pode ser completada a uma base de todo o espaço Rn mais 1 com um vetor unitário que é perpendicular ao espaço tangente. Novamente, observem que esse vetor está determinado a menos de um sinal. Nós temos duas opções para u de x. Nós escolhemos, dentre essas duas opções, aquela que deixa esse determinante aqui positivo. Tudo bem? Aqui o vetor fica completamente determinado a menos do sinal. Um dos sinais nos dá um determinante positivo e o outro nos dá um determinante negativo. Nós escolhemos aquele sinal que dá certo aqui. Resta provar, então, que essa função u que nós definimos na superfície M, primeiro, está bem definida, ou seja, cartas distintas nos dão o mesmo valor para u, e é um campo contínuo.
Nós conseguimos provar que o campo está bem definido justamente porque M é orientável. Se M não fosse orientável, nós teríamos problema na definição desse campo aí. Dada uma outra carta do Atlas A, Psi, essa carta deve ser coerente com a carta Φ anterior. Nós escrevemos, então, a matriz de mudança de parâmetros e, denotando as componentes da mudança de parâmetros por YI, nós podemos escrever a identidade estrela matricialmente, como está aqui embaixo. Dessa forma, a escolha do nosso vetor foi feita de modo que esse determinante fosse positivo, e o fato de que as cartas são compatíveis implica que esse determinante é positivo. Logo, este também deve ser um determinante positivo. Segue, então, que a nossa função U, nosso campo normal de vetores unitários, está, de fato, bem definido. Dadas duas cartas que parametrizam o mesmo ponto x0, a escolha do vetor U é a mesma para as duas cartas. Em seguida, a continuidade segue de M ser localmente uma hiperfície de nível. Ou seja, existe uma vizinhança de cada ponto de M que pode ser escrita como uma superfície de nível, imagem inversa de um valor regular. G é uma função definida no Rn+1 com valores reais. Nós temos que o espaço tangente pode ser caracterizado como o núcleo de G' de x, que também é o espaço ortogonal ao gradiente de G. Assim, o campo W, definido como o gradiente de G dividido pelo comprimento do gradiente, define um campo contínuo de vetores normais que está definido nessa vizinhança de x, que é a imagem inversa de um valor regular. Como a dimensão do espaço tangente é n, o seu complemento ortogonal tem dimensão 1, e daí o campo W só pode ser igual ao U que nós tínhamos anteriormente, ou então ele tem o sinal invertido nessa vizinhança de x. Em todos os casos, U, então, é contínua nessa vizinhança, que pode ser tomada conexa. Basta diminuir um pouquinho a vizinhança se ela não fosse conexa inicialmente. Observem que esse passo da demonstração não utiliza a orientabilidade de M. De fato, localmente, sempre é possível definir um campo normal de vetores unitários e contínuos. Basta fazer esse procedimento aí. Localmente, toda superfície diferenciável pode ser escrita como a imagem inversa de um valor regular. E aí esse argumento funciona. A parte sutil é, de fato, conseguir definir um campo normal globalmente. E isso só pode ser feito no passo anterior, porque a superfície é orientável. Em seguida, nós demonstramos a volta do teorema. Nós queremos mostrar, a partir de um campo normal unitário e contínuo, que M é uma hiperfície orientável. Nós definimos, então, um atlas especial para a superfície M, considerando todas as parametrizações de M que satisfazem esse determinante aqui ser positivo. Nós estamos olhando para o mesmo determinante que na prova anterior definiu o campo normal, mas agora utilizando para escolher cartas que são especiais. Resta provar, então, que esse conjunto de cartas define um atlas coerente, já que essa é a definição de orientabilidade. Em primeiro lugar, A deve ser um atlas. Todo ponto da superfície M deve estar em uma vizinhança parametrizada por alguma carta do atlas A. Bom, mas M é uma superfície, então nós podemos considerar uma carta Psi qualquer e vamos mostrar que é possível encontrar uma carta que está no nosso conjunto A e que cobre a mesma vizinhança parametrizada Psi de V. De fato, nós calculamos esse determinante que aparece na definição do conjunto de cartas A e nós temos duas possibilidades. Esse determinante ou ele é positivo, o que implica que Psi pertence a A, e aí nós não temos nada para fazer, ou então ele é negativo e Psi não pertence ao atlas A. Mas se ele for negativo, nós podemos fazer aquele argumento feito anteriormente de trocar o sinal da carta. Lembrem, nós definimos uma aplicação Psi-TU que leva x1, x2, xn em Psi de menos x1 e as outras componentes ficam paradas. Então, essa primeira coluna aqui vai ficar com o sinal trocado e nós vamos mudar o sinal do determinante. Ou seja, Psi-TU cobre a mesma vizinhança e pertence ao A. Logo, esse conjunto de cartas que nós definimos no slide anterior é, de fato, um atlas para M. Em seguida, nós mostramos que é coerente utilizando a fórmula para mudança de parâmetros. Dadas duas cartas, Φ e Psi pertencentes a A, nós queremos ver que essas duas cartas são coerentes. Daí nós escrevemos uma base em termos da outra, utilizando a mudança de parâmetros, e novamente denotando por YI as componentes da mudança de parâmetros, nós temos essa identidade matricial. Agora, pela definição do nosso atlas, esse determinante é positivo e esse aqui também. Logo, a análise do sinal implica
que só pode ser esse determinante aqui também positivo, ou seja, o jacobiano da mudança de parâmetros deve ter determinante positivo, que é a definição de duas cartas serem coerentes. Portanto, a partir do campo normal de vetores unitários, nós provamos que M possui um atlas que é coerente. Isto é, M é uma superfície orientável. Uma observação final e um exercício é o seguinte: em codimensões maiores, nós não conseguimos estender o teorema anterior, mas uma das direções é válida. Se M é uma superfície de dimensão n dentro do Rn, nós não necessariamente temos uma hiperfície agora, e se existirem m menos n campos normais, a superfície M, unitários e contínuos, mas também linearmente independentes para qualquer ponto da superfície, então M é uma superfície orientável. Nós estamos dizendo, basicamente, que nós precisamos de um número de campos linearmente independentes que é normal, de maneira a completar o espaço tangente a uma base do Rm. A dica é, então, adaptar a construção do atlas que nós fizemos na prova anterior, mas não só com uma coluna para o vetor normal, e sim todas essas colunas linearmente independentes que nós estamos assumindo que existem. Como consequência, dá para mostrar, então, que superfícies de nível, mesmo em codimensão maior, são sempre superfícies orientáveis. Gente, era isso aí que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês aproveitem e que seja útil. Um abraço aí para vocês. Tchau.